Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as 4 fases da psicoterapia na clínica junguiana? Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico e atendo presencialmente na cidade de Porto Alegre e tenho autorização do Conselho Federal de Psicologia para fazer atendimentos online. Antes de entrarmos no assunto, deixa eu falar para vocês um recado aqui bem legal. Eu e o meu amigo psicólogo Giovanni Piano vamos iniciar um grupo de estudos, não é curso, ok? É um grupo de estudos de alguns temas da psicologia junguiana. Então eu vou deixar as datas aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão ser 4 terças-feiras, dia 10 e 17 de setembro e dia 1º e dia 8 de outubro, aqui em Porto Alegre, tá? E é um grupo com um número bem restrito de pessoas, voltado só para estudantes de psicologia, para podermos fomentar um pouquinho, estudar alguns textos de Jung na fonte, né? Estudar o autor na fonte, que é muito importante, até para tirar dúvidas e que não hajam equívocos a respeito de sua teoria. Então, é um grupo de estudos voltado para o estudo científico dos textos de Jung na fonte, tendo em vista que a maioria dos cursos de psicologia aqui no Rio Grande do Sul não tem uma cadeira específica de psicologia analítica. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as datas e os temas que nós vamos estudar nesse grupo de estudos. As inscrições estão abertas, basta entrar em contato comigo, ok? Para falarmos das 4 fases da clínica junguiana, eu vou usar o livro A Prática da Psicoterapia, do Jung, e o Psicoterapia, da Marie-Louise von Franz, aqui minha cópia raríssima que eu consegui. Ok? As 4 fases da clínica junguiana são confissão, esclarecimento, educação e transformação. O Jung, ele deixa claro que essas 4 fases podem ocorrer de modo aleatório e independentes entre si. As 4 fases na clínica junguiana, elas não têm que acontecer numa sequência, elas não dependem uma da outra. Um paciente pode vivenciar a fase da confissão e isso ser suficiente, por exemplo, para que ele tenha um insight e consiga resolver as questões que o levaram até o consultório. Um outro paciente pode vivenciar a fase da transformação logo que ele chega no processo psicoterápico e isso também ser o suficiente para o seu processo de cura pessoal, seja lá o que isso represente para ele, sem precisar passar pelas outras fases. Então, o que o Jung coloca é que essas 4 fases são independentes, podem ser vivenciadas ou ao mesmo tempo, ou de modo único, ou numa sequência diferente da outra, enfim. O que vai depender para a pessoa vivenciar ou não as 4 fases, ou uma das fases? Vai depender do momento de vida do paciente, das suas buscas pessoais e também de como o terapeuta vai conduzir a psicoterapia dele no setting terapêutico. O que o Jung deixa claro aqui nesse livro de 1957 é que essas 4 fases, elas se bastam a si mesmas. Elas são completas em si mesmas. E quando um paciente vivencia uma dessas fases e ela é o suficiente, já fez o seu papel naquele momento da terapia, cabe ao psicólogo que orienta seu trabalho pelos conceitos de Jung acionar a próxima fase ou uma delas. Será que esse paciente tem que vivenciar agora de novo a fase da confissão, ou ir direto para a transformação, ou talvez o esclarecimento? E é por isso que a análise do paciente é importante, porque o psicólogo vai estar atento ao que está ocorrendo com ele, qual fase ele está vivenciando e qual próxima fase deve ser acionada ou não para aquela pessoa. Então, é um trabalho em conjunto. Isso é totalmente coerente na obra de Jung, porque ele deixa claro, a psicoterapia é feita em conjunto com o paciente, é construído junto com ele. E isso é totalmente coerente com a teoria do Jung, porque ele mesmo fala que o terapeuta não deve ter muito definido os objetivos que vão ser alcançados na psicoterapia, pois o terapeuta não sabe tanto da natureza do paciente quanto o seu inconsciente. Então, para onde o inconsciente vai levar a pessoa? Não sabemos. Enquanto psicólogo, nós queremos que a pessoa diminua o seu sofrimento psíquico, melhore, controle, enfim, a sua depressão, ou diminua, ou que ela desapareça, ou controle sua bipolaridade, enfim. Nós queremos que a pessoa melhore.
de algum modo. Alguma coisa a gente tem que querer, ok? Agora, quais caminhos o inconsciente vai traçar para chegar a isso é algo que diz respeito apenas ao inconsciente do paciente e ao ego do paciente. E nós vamos participando como coadjuvantes, nós psicólogos que orientamos nosso trabalho pela prática junguiana, nós vamos sendo coadjuvantes nesse processo, ou facilitadores, enfim, o termo que vocês acharem melhor para a sua prática. Essas 4 fases da psicoterapia, Jung vai comparar elas ao sacramento religioso. E, lembrando, gente, Jung não era místico, mágico, bruxo, nem nada. Ele tinha um grande estudo de religiões comparadas e a essência, o núcleo da sua terapia é o processo de individuação. Você tem que ler o autor na fonte, por isso que é importante um grupo de estudos visando a questão científica de Jung, que é muito negligenciado hoje em dia. E como Jung tinha um grande estudo de religiões comparadas, mitologia, as pessoas acham que ele era um místico. Mas, quando a gente lê o autor na fonte, a gente se dá conta que não. Ele apenas vai fazendo analogias. O núcleo da teoria de Jung é o processo de individuação do ser humano. E quando ele constrói a sua psicoterapia, as suas técnicas para um tratamento clínico, ele vai buscando analogias em antigas práticas religiosas que vão embasar cientificamente, aí com uma visão agora científica, a sua prática clínica. Por que a primeira fase da clínica junguiana, que não precisa ser a primeira fase que o paciente vai vencer, é a confissão? Pombas, a pessoa tem que chegar e falar o que trouxe ela aqui. Olha, eu vim aqui porque eu estou em depressão. Eu vim aqui porque eu brigo com todo mundo. Eu vim aqui porque todos me detestam. Bom, ela já está na primeira fase. Ela está confessando alguma coisa. Bom, vamos destrinchar essas 4 fases. Na fase da confissão, o Jung fala que a confissão ela pode simbolizar meio que um desabafo. A pessoa chega e fala. Alguns pacientes vão saber falar o que está lhe incomodando, outros não. Às vezes o que o paciente está trazendo como sendo aquilo que lhe incomoda, não é necessariamente o que lhe incomoda. O Jung fala que na fase da confissão, um segredo está sendo trazido à tona, e isso causa uma abreação. E ele tem um livro específico sobre isso, sobre a abreação, análise dos sonhos, transferência, que eu também recomendo muito. Nesse momento, o Jung fala que um segredo inconsciente, que o paciente não se dá conta, pode ser mais prejudicial para a pessoa do que um segredo que ela guarda conscientemente. Por isso que é importante a escuta analítica. Por isso que é importante também permitir que o paciente fale mais a respeito de si mesmo. Quando o paciente começa a falar, a confessar, a declarar o que traz ele para a clínica, é também um momento em que ele começa a ter insights por si mesmo. Ele começa a lembrar-se de coisas que já havia esquecido há muito tempo. E isso nós vemos no ambiente terapêutico, no ambiente do setting terapêutico. A pessoa começa a falar de um assunto e, mas olha, me lembrei de uma coisa. Olha, eu venho aqui e sempre lembro de algo. Então, isso é gratificante e isso é muito bom, porque isso permite que o cliente, o paciente, traga para fora questões que estão lhe incomodando, mas que ele já nem lembra mais o que é que está incomodando. Na confissão, muitos insights podem ocorrer no ego e na consciência do paciente. E ele pode, já nessa fase, sentir-se muito aliviado e até mesmo curado, entre aspas, das suas questões. Nesse momento, Jung diz que surge um novo background psíquico. E é nesse momento que surge o esclarecimento. É quando o terapeuta começa a passar as suas impressões, a sua análise, começa a fazer uma troca um pouco mais significativa com o paciente. Nesse momento de esclarecimento, acontece algo muito singular. É quando o paciente se conecta de um modo muito mais significativo com o seu terapeuta. E o terapeuta não pode cortar essa ligação de um modo brusco, porque isso pode fazer algum tipo de regressão acontecer no psiquismo do seu paciente. Então, é o momento de buscarmos uma compreensão maior dessa fase. Esse tipo de ligação é um conceito que vem lá da psicologia freudiana, quando o paciente começa a vivenciar com o seu terapeuta relações objetais que ele teve na primeira infância. Enquanto que na fase do esclarecimento são devolvidos para a consciência elementos que não deveriam ter saído de lá, na fase do esclarecimento da transferência são trazidos do inconsciente elementos que nunca haviam vindo antes para a consciência e que são importantes para o processo de completude do sujeito que está no setting terapêutico.
E é importante analisarmos essa questão da transferência entre o terapeuta e o paciente, porque Jung vai falar aqui algo muito importante. A elucidação, o esclarecimento, tem uma força maior do que uma confissão não interpretada. Então é importante estar trabalhando o tempo todo a relação com o paciente, as questões que estão vindo do inconsciente, as questões que foram lembradas e retomadas pela consciência. Entendem que é um processo rizomático, você não trata só uma coisa para depois tratar outra, vários elementos estão surgindo e eles têm que ser olhados com muito carinho, com muita delicadeza, com muita responsabilidade, de modo concomitante, todos ao mesmo tempo. A próxima fase é a educação. O Jung fala que na fase da educação, dependendo do grau de sensibilidade moral que o indivíduo tem, o insight pode ser o suficiente para ele dar conta de suas coisas, para ele conseguir perceber a si mesmo e resgatar partes suas que estavam perdidas, fragmentadas por aí. A educação é o momento em que o terapeuta vai auxiliar o seu paciente a reorganizar a sua vida, agora com esses novos conteúdos, dentro desse novo contexto, porque houve uma transformação profunda do paciente e também do terapeuta. Lembrem-se que para Jung, não só o cliente, o paciente está sendo analisado, está passando por um processo de psicoterapia, como o terapeuta também vivencia esse processo em si. Então a transformação é mútua, tanto no paciente-cliente quanto no psicólogo, que orienta o seu trabalho pela prática junguiana. É nessa fase que o psicólogo ele assume o arquétipo do educador de alma, arquétipo do educador enquanto a imagem do velho sábio. Porque é nesse momento que nós nos tornamos um orientador para o paciente, para auxiliar ele a o que fazer com essas coisas agora que estão na sua consciência. E a última fase é a transformação. Nessa fase, o Jung fala que nós não devemos encarar tudo o que acontece nela como se fosse a verdade absoluta. Não. Ele usa um termo que eu gosto muito, que é transcender tudo o que foi feito até então. Você lembrou-se de coisas que haviam saído do inconsciente. Coisas que estavam no inconsciente que você nem imaginava foram trazidas e integradas ao ego. E agora, o que a gente faz com isso? Ok, você adapta isso à sua realidade no dia a dia. E depois? E o que mais? É nesse momento que você deve buscar transcender a si mesmo, melhorar a si mesmo. É uma fase onde a psicoterapia ela vai, ao mesmo tempo que se aprofundar mais nas questões pessoais do paciente, ela vai ter um momento de mais serenidade, onde questões muito importantes vão ser trabalhadas, integradas e literalmente transformadas. O objetivo dessa fase é facilitar ou ampliar, enfim, o processo de individuação, que pode ou não já ter começado. Provavelmente ele começou no inconsciente do paciente. Talvez tenha começado também no consciente, mas aí são questões que a análise vai dizer e orientar. E aí o Jung complementa dizendo que o processo analítico pode completar-se ou finalizar-se em qualquer uma dessas fases, sem que se tenha chegado necessariamente ao processo de individuação. O importante é que a pessoa consiga vivenciar cada fase por inteiro. E se naquela fase específica já se alcançou o que ele precisava, e se ele não tem mais necessidade do processo analítico, ok, a gente libera o paciente. Mas isso vai depender de cada caso, de cada momento e de como a análise está sendo conduzida. E mesmo o processo de individuação é o objetivo final da prática junguiana. Agora, se a pessoa vai alcançar isso ou não, cabe ao seu inconsciente, ao seu self, ao seu si mesmo, conduzir a pessoa. Ok? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se gostou e pode compartilhar à vontade. Havendo dúvidas, deixa aqui embaixo comentários com educação, por favor, né? Que, havendo possibilidade de tempo, eu responderei a todos. Muito obrigado e até já!